A atual Constituição brasileira teve como função restaurar a democracia após 21 anos de regime militar. Mas 30 anos depois, a Carta Magna ainda é tema de controvérsias e discussões nos meios jurídicos e legislativos. Quais foram seus avanços? Em qual situação deve ser refeita e quando? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor de Teoria do Estado e Direito Constitucional Geral da Faculdade Milton Campos, aqui de Belo Horizonte, Ricardo Fiuza. É autor de vários livros jurídicos, entre eles Direito Constitucional Comparado e Teoria do Estado, em coautoria com Mônica Aragão. É também membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas e do Grêmio Literário de Lisboa. Foi ainda diretor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenador da Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, EGF, do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por mais de 30 anos. Doutor Fiuza, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é meu. Obrigado. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da UniBH, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Fiuza, a Constituição brasileira completa aí, então, 30 anos neste ano. Afinal, ela melhorou a vida dos brasileiros? Sem dúvida que melhorou a vida. Primeiro porque é uma Constituição de teor democrático após um período de governo mais autoritário. Então, esse é o primeiro avanço. Trouxe, em matéria de direitos individuais, direitos humanos, um número inigualável ao resto do mundo. Eu nunca vi uma Constituição do direito constitucional comparado, uma Constituição que tenha tantos dispositivos sobre os direitos civis, sociais, políticos, acesso à justiça, os direitos humanos em si, o direito à liberdade, o direito à moradia, é um artigo, o 245, melhor dizendo, é o artigo 5º, 245 é o número de artigos que a Constituição tem. O artigo 5º tem 77 incisos e mais 4 ou 5 parágrafos, tudo isso versando sobre direitos humanos. O que eu acho que falta, em compensação a isso, ou em correspondência a isso, é que os deveres também do cidadão deveriam ficar bem mais explícitos em combinação com os direitos que o cidadão passou. Mas pode-se dizer, então, que a principal conquista do cidadão com a Constituição é o restabelecimento do Estado democrático de direito. E mais um fato interessante, é a primeira Constituição brasileira, a 7ª, mas ela é a primeira em que o capítulo dos direitos individuais precede a organização do Estado. É uma mudança que deve ser mencionada, porque todas as outras constituições brasileiras começavam pela organização do Estado, mais fraco ou mais forte, mais democrático ou menos, e depois se falava em direitos humanos. E essa nossa começou, como várias constituições do mundo europeu, pelos direitos individuais e humanos em geral. E ela teve um norte de retomar a participação popular, quer dizer, a participação do cidadão nas decisões dos destinos do país, na escolha dos seus representantes, eleições diretas, tudo aí foi regulamentado. Tudo isso regulamentado devidamente, com até excesso de preceitos, o que faz com que ela tenha recebido tantas emendas no decorrer desses 30 anos. 90 emendas, né, doutor? 99 emendas. É de se pasmar. O que quer dizer, a Constituição brasileira hoje é uma colcha de retalhos. Colcha de retalhos é algo que pode ser muito bonito, mas a Constituição brasileira foi costurada de tal maneira, às pressas, em vários capítulos e preceitos, que a colcha de retalhos não tem a menor elegância. O senhor acha que é possível ter um texto permanente que atravessa os tempos? Porque a cada momento que se faz a Constituição, como essa nossa de 88, ela foi feita no momento de uma influência política muito forte, de um apelo pela redemocratização. Hoje o contexto é outro, enfim. O senhor acha que o contexto deve influenciar o texto final ou é possível ter um texto permanente que atravessa os tempos? A experiência no direito constitucional comparado me fez ver que a Constituição
sintética dura mais na sua vida. Quer dizer, mais curta? É sintética, é curta. Ela trata dos assuntos básicos do Estado. As diretrizes gerais. Deixando para leis complementares e outros tipos de legislações regulamentar aqueles direitos constitucionais básicos. Mas eu não acho que o campo de interpretação fica muito elástico também, não? Mas a vida nossa é interpretar a lei. O que acontece? Com tantos preceitos como a nossa Constituição ficou, a ponto do grande mestre Raul Machado Horta, de quem eu fui aluno e com quem eu trabalhei muito, ele disse: a nossa Constituição não é sintética nem analítica, ela é expansiva. Ela foi em assuntos que agora precisam ser mudados com o correr do tempo. Então, qual é o exemplo de Constituição mais duradoura, das mais duradouras do mundo? É a mais sintética de todas, é a Constituição Americana, que é de 1787, tem 7 artigos e 27 emendas no correr da história. A Constituição é a mesma, 27 emendas. Por quê? É preciso acrescentar, principalmente se alunos estiverem me ouvindo. O Brasil é uma federação, os Estados Unidos também, mas a nossa federação nasceu de cima para baixo, quer dizer, um Estado unitário que foi transformado em federação, assim que os Estados federados têm muito menos autonomia política do que os Estados dos Estados Unidos da América do Norte, cuja federação foi criada de baixo para cima. 13 estados resolveram criar uma nova forma de Estado no mundo, que é a federação. Então lá a Constituição Nacional pode ser mais sintética. Sim, a nossa não pode ser tão sintética, mas não precisa ser expansiva. Muito bem. Doutor Fiuza, eu gostaria então de fazer um intervalo agora. Eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco para a gente a respeito do período em que uma Constituição deve ou não deve ser refeita, reanalisada. A gente fala então daqui a pouquinho, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 30 anos da Constituição Brasileira, comemorados em outubro deste ano. O nosso entrevistado é o professor de Teoria do Estado e Direito Constitucional Geral da Faculdade Milton Campos, Ricardo Fiuza. Doutor Fiuza, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa influência, só estava falando da influência da formação da nossa Constituição. De onde é essa influência? Ela vem de um outro país, de um outro modelo jurídico, enfim. E qual o período que ela deve ser refeita? Existe um prazo de validade para isso? Eu entendo que toda a Constituição deve ter um artigo, um dispositivo que possibilite a revisão. Revisão essa que pode resultar numa emenda ou não. Então, eu acho muito interessante quando se fala na Constituição brasileira de emenda de revisão, como se toda emenda não fosse de revisão. Bom, toda a Constituição. A Constituição americana que eu mencionei, que tem tantos anos, 221 anos de existência, a mesma Constituição, mas com 27 emendas nesses 221 anos, ela tem um artigo 5º que deixa claríssimo que se pode emendá-la com um rigor bem grande para se obter o resultado positivo de uma emenda a ser incorporada, e lá o sistema não é modificar o texto, é acrescentar. Daí as emendas, 27 emendas, que modificam o texto, mas lá no texto propriamente dito é intocável. Esse é um sistema americano que funciona bem numa federação real. E nós, no Brasil, já escrevi um artigo uma vez perguntando, com base naquela música, que o Brasil é esse, eu perguntei, que federação é essa? Em que o dinheiro fica na União e os estados estão sempre de mão a pedir dinheiro. Quer dizer, nós não temos autonomia política porque não temos autonomia financeira. Então, essa Constituição também precisa ser emendada. Mas um número de 99 emendas em 30 anos
é excessivo. A Constituição portuguesa, que influenciou a nossa, assim como as nossas constituições têm influenciado as de Portugal, ela faz de 5 em 5 anos uma revisão na Constituição. Aí seria uma Portugal. Constituinte convocada? É uma Constituinte, Assembleia com poder constituinte derivado, para emendar a Constituição. 5 em 5 anos. Independentemente de alguma necessidade, alguma influência. Não, as influências vão ocorrendo no tempo. Então, com 5 anos de pensar, a primeira emenda constitucional portuguesa saiu 5 anos depois e mudou completamente. Era um regime que foi criado com a Revolução dos Cravos Vermelhos e, em seguida, democratizou-se mesmo Portugal com a participação enorme de Jorge Miranda, que foi meu professor lá em Portugal. Muito bem. Doutor Fius, eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da UniBH, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. O STF deveria ser apenas um tribunal constitucional para julgamento de questões meta-individuais ou deveria continuar julgando conflitos individuais que envolvam matéria constitucional? Ronaldo, esse é um assunto que vem à minha cabeça e ao meu coração desde o tempo da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui na Assembleia Legislativa, num seminário sobre a futura Constituição, que é essa hoje, que está fazendo 30 anos, a minha opinião, naquela época, 1986, foi que o Supremo Tribunal Federal, primeira crítica, não é federal, é um Supremo Tribunal Nacional, porque chamando-se federal, a impressão que se tem é que ele cuida de matérias da Justiça Federal. Não, é claro que não é isso. Mas então, e depois? Além de Tribunal Constitucional, que o Supremo ele também tem uma competência enorme de matéria criminal, de matéria civil, que não são matérias eminentemente constitucionais. O que eu não entendo é que se criou nessa nova Constituição, que agora está com seus 30 anos, já foi chamada agora de Constituição Balzaquiana, que está com 30 anos, mas ela sofreu essas intervenções cirúrgicas que nem sempre foram tão boas. E por que criaram o STJ e deixaram existir ainda a permanência do STF como órgão de cúpula do Poder Judiciário? Então, a resposta minha é a seguinte: eu entendo que um Supremo Tribunal, pode se chamar assim mesmo, Supremo Tribunal, ou mais claramente um Tribunal Constitucional, seja de composição mista, que esse Tribunal Constitucional misto, com a competência exclusivamente constitucional, controle de constitucionalidade, deve ser um tribunal formado por representantes dos 3 órgãos do poder, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, e não ser um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Ficando para essa cúpula, se nós fizermos uma mudança na Constituição, o Superior Tribunal de Justiça. O excessivo número de emendas importa na relativização da força da Constituição? Carolina, na primeira manifestação minha aqui hoje, eu já toquei no assunto de nossa Constituição ter assustadoramente o número de 99 emendas, muitas delas tocando em pontos capitais da Constituição. Isso não se justifica, mas se explica por ter sido uma Constituição, como a chamou, eu já disse, o professor Raul Machado Otto usou um termo, não era até próprio dele, Constituição expansiva, passou dos limites dos assuntos constitucionais. E esses são justamente os que precisam ser modificados no correr do tempo. Quais os principais avanços na proteção dos direitos fundamentais? Também mencionei isso na primeira manifestação, que nesse ponto a Constituição de 1988 lavrou um tento espetacular em relação às nossas antigas Constituições, as 6 anteriores, que ou não tocavam, como a Constituição de 67, nem tocava em direitos humanos. Foi preciso uma emenda 69 para trazer os direitos humanos. A nossa começou como os grandes estados europeus, democráticos, monárquicos ou republicanos, começou o seu texto
exatamente num artigo com 77 incisos sobre os direitos humanos de todas as naturezas. Então, nesse ponto, é conservar o que está e criar um pouco mais de deveres para corresponder a esses direitos. Quero agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do UniBH. Bom, doutor Fiuza, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre a questão da judicialização, que seja inspirada ou não pela atual Constituição. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo sobre os 30 anos da Constituição brasileira, completados aí neste mês de outubro deste ano. O nosso entrevistado é o professor de Teoria do Estado e Direito Constitucional Geral da Faculdade Milton Campos, Ricardo Fiuza. Professor Fiuza, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da questão da judicialização. No atual contexto do país, seja na área política ou no dia a dia do cidadão, quase todos os conflitos são levados à justiça, chamada judicialização. Isso é negativo, é efeito da Constituição ou não? Primeiramente, eu devo dizer que é efeito da Constituição. Segundo, eu devo dizer que o Poder Judiciário, eu não gosto de falar o Poder Judiciário como se fosse um órgão, a força judiciária, ela age quando é provocada pela parte legítima na forma da lei. Ora, se os cidadãos, os partidos, as associações provocam legitimamente o judiciário, ele tem que decidir. Daí o chamado de judicialização. Um ex-presidente da República disse que o Poder Judiciário vive a se intrometer nas questões dos outros dois órgãos do poder. Já escrevi sobre isso, é Fernando Henrique Cardoso. Eu digo assim, só age se for provocado. Portanto, os cidadãos estão entendendo que tem que provocar o Poder Judiciário para poder resolver situações administrativas. Professor, hoje nós temos uma polêmica nacional na política, até mesmo nessas eleições, em que um ex-presidente, no caso Lula, foi impedido de ser candidato por conta da ficha limpa. E uma outra discussão sobre a prisão dele em segunda instância, enfim, há uma jurisprudência, mas há uma controvérsia com a Constituição que diria o contrário sobre transitar em julgado. Como é que o senhor avalia essa controvérsia? Eu minha opinião é de que a lei da ficha limpa, elaborada, portanto, pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, ela tem o valor de proporcionar a um réu, quando condenado, a oportunidade do duplo grau de jurisdição. É o sistema usado pelo mundo afora. Nada impede até, ainda, que dentro desse duplo grau haja embargos declaratórios, embargos infringentes. Os declaratórios, a meu ver, são sempre protelatórios. E, em seguida, recursos aos dois tribunais. Um recurso especial aos dois tribunais superiores e um recurso extraordinário. Voltando àquela questão, a meu ver, tudo isso devia terminar com o duplo grau de jurisdição, como é o sistema que nós copiamos, inclusive, dos próprios americanos. Tanto é que lá não existe um tribunal equivalente ao Superior Tribunal de Justiça, porque a Corte Suprema de cada estado resolve. Nós chamamos de Tribunal de Justiça, mas é a Corte Suprema do Estado autonomamente político. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco, professor. Um minuto só, por favor. Ou então o Tribunal Regional, os Tribunais Regionais Federais. Muito bem. É o duplo grau de jurisdição. Eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que o senhor fizesse para a gente agora a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que o senhor trouxe para nós? Olha, trouxe com muito prazer um livro que, para mim, é leitura. Eu não gosto de falar leitura obrigatória. É leitura agradabilíssima para os profissionais do direito,
os estudantes de direito e de outras profissões. Que livro é esse? É o título, já é evocativo, Compromisso com o Direito e a Justiça. E o autor, o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, cuja memória eu reverencio todos os dias. Um juiz mineiro, inclusive. Juiz mineiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça e responsável, número 1 no Brasil, pela criação das escolas judiciais ligadas aos tribunais de justiça. Muito bem. Uma boa indicação, professor Sálvio Figueiredo, importante a formação dos magistrados, né? Professor Fiuza, voltando àquela questão, então, do contexto nacional, aí hoje é uma forte insatisfação aí, um debate muito quente a respeito da questão da corrupção. A Constituição, ela facilitou o controle das contas públicas, ajudou nessa investigação? O caso da corrupção envolve, desculpe a expressão que eu vou usar, um verdadeiro gangsterismo. Porque é muito difícil chegar, e durante tantos anos não chegaram ao conhecimento do público em geral, essas transações, essas propinas, e aqui fica um recadinho, quem for estudar em Portugal não assuste com a palavra propina, não, que é taxa. Não é nenhuma gratificação escusa, chama-se taxa, é propina. E aqui não, a propina se transformou até em crime. Isso, eu não sei se a Constituição resolve isso. O que eu acho que resolve isso é direito penal. Um Código Penal nosso já está muito antigo e, às vezes, liberal demais. Muito bem. Liberal demais. Professor, havia uma previsão de revisão da nossa Constituição em 93, que acabou sendo adiada pelo contexto político da época, né? Quando ela for revista, como o senhor já defendeu, o senhor acha que ela tem que ter um modelo diferenciado de convocação de uma Constituinte? O que houve em 93, na verdade, e uma oportunidade perdida pelo povo brasileiro, foi principalmente sobre o sistema a forma de governo e o sistema de governo. Tá? Presidencialismo, parlamentarismo? Num plebiscito. No plebiscito. O que foi o plebiscito? Primeira pergunta, monarquia ou república? Segunda pergunta, essa é a mais importante. Presidencialismo ou parlamentarismo? Então vamos à crítica. Primeiro, monarquia, por mais que se respeite, e o Brasil teve um período áureo, sem fazer trocadilho, na monarquia, mas eu não vejo chance de monarquia mais. Então, república, forma de governo. Agora, quanto ao sistema de governo, foi uma oportunidade perdida, embora a pergunta também tenha sido feita errada, porque não era presidencialismo e parlamentarismo o que se discutia. Era o presidencialismo, sistema que eu não adoto na minha teoria, nas minhas aulas, e o outro sistema que eles chamaram de parlamentarismo, que na verdade é o semipresidencialismo, que é bem diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo nós temos um parlamento que manda em tudo. Elege presidente, escolhe primeiro-ministro, Alemanha, Itália. Agora, no semipresidencialismo, como é a França, como é Portugal, o presidente é eleito por voto popular, chefe de Estado. E o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento em função das eleições legislativas, será o chefe de governo. E a Constituição Portuguesa de 1976, que teve 5 revisões só nesse período, ela divide muito bem a tarefa das duas funções. Muito bem, eu conversei aqui com o professor Ricardo Fiuza, professor de Teoria do Estado e Direito Constitucional Geral da Faculdade Milton Campos, Ricardo Fiuza, e discutimos aí sobre os 30 anos da Constituição brasileira, completados em outubro deste ano. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço muito. E posso fazer um último adendo? É que eu devo dizer que eu tenho um respeito muito grande pela AMAGES, com quem a Escola Judicial trabalhou em conjunto muitos e muitos anos. Foi um belo esteio para a Escola Judicial a participação da AMAGES, principalmente na época do desembargador, que está aí vivo, Sérgio Leles Santiago. Muito bem. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.